em adoração, dou graças por Jesus, meu Salvador. Dou graças de coração, prostrado em adoração, dou graças por Jesus, meu Salvador. Porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças de coração, prostrado em adoração, dou graças por Jesus, meu Salvador. Porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. João 11, 17 a 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto?
Sim, Senhor. Creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus com todos vocês. Hoje nós começamos um pouco diferente a parte da nossa mensagem, trazendo esse vídeo onde a gente pode, através da visualização e através da dramatização, talvez ter um pouquinho mais de profundidade com o texto, de identificação com o texto, vendo assim as pessoas interagirem ali naquele momento, naquela dramatização. A palavra que nós vamos compartilhar hoje com os irmãos tem como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. E eu acredito que é muito pertinente nós falarmos sobre esse assunto justamente neste domingo. Nessa semana nós passamos pela experiência de perder uma irmã da nossa igreja muito querida, a irmã Cida, esposa do irmão Saldanha, mãe da Flávia, sogra do Gilmar, mãe também da Janaína e do Alexandre. E nós queremos, antes de dar prosseguimento a essa palavra, orar pela vida desses irmãos que estão agora vivendo luto, pela vida da igreja também que sente a perda, tantos amigos e amigas ali caminhando há um bom tempo com essa irmã. Então convido você a orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha agora revelar no meu coração, no coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra, assistindo, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor traga, Pai, a revelação que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, nós precisamos e necessitamos da tua palavra, fala conosco. Mas nós queremos especificamente interceder pela família do irmão Saldanha, pela perda, Senhor, da nossa querida irmã Cida. Pai, que o Senhor venha a suprir toda falta, toda ausência, a trabalhar, ó Deus, esse luto e a fortalecer ainda mais a vida dos irmãos no Senhor. E quem sabe essa palavra seja também usada pelo Senhor para fortalecer as suas vidas, fortalecer a vida da nossa igreja, Senhor, neste momento. Louvamos ao Senhor, porque a nossa querida irmã está contigo, está no céu, está em festa, Pai, nos braços do Senhor. E é esse que é o nosso consolo, é a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então eu queria compartilhar com vocês um pouco do tema que traz esse encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria. Especificamente, nós delimitamos o texto na conversa do Senhor Jesus com Marta, mas nesse momento onde Jesus se revela e se apresenta como a ressurreição e a vida. A morte é algo muito difícil para a gente enfrentar. Toda a humanidade tem dificuldade com a morte. E nós estamos vivendo hoje também um período de pandemia que está aflorando cada vez mais isso na vida das pessoas. O medo da morte, a incerteza, o que isso gera no coração, o que isso traz para as pessoas. Eu, por curiosidade, fui atrás de alguns números em relação à morte relacionada à Covid-19 que nós estamos passando nesse momento. Já são mais de 600 mil pessoas mortas no mundo, sendo 144 mil nos Estados Unidos, mais de 70 mil aqui no Brasil. Nós estamos em segundo lugar em número de pessoas mortas pelo Covid. Depois nós temos a Índia com 25 mil, a Rússia com 12 mil. Mas além da Covid nós temos outras causas mortes, principalmente aqui no nosso país. Câncer, por exemplo, nós tivemos aí 223 mil mortes no nosso país no ano de 2019. Nos Estados Unidos foram 606 mil mortes por câncer. Nós também temos 175 mil mortes por doenças no coração. Nós temos 99 mil mortes por doenças cerebrovasculares. Nós temos mais de 40 mil mortes por acidente. Então a morte ronda as nossas vidas. A morte ronda as nossas famílias. Ronda a vida de cada uma das pessoas. A morte é o inimigo que assusta. A morte é o inimigo que desestabiliza, que fragiliza, que
ao mesmo tempo iguala todas as pessoas. Nós todos temos o mesmo fim, vamos para o mesmo lugar. A morte é a única certeza que todos nós temos. O medo da morte, o medo de sofrer, o medo de perder alguém, o medo de ficar só, o medo do depois, aflige toda a humanidade. Desde a época de Adão, os homens, as mulheres são afligidos pelo medo da morte. Isso é consequência do pecado. O próprio Deus falou em Gênesis 2,17, Adão, de toda árvore que está no jardim você pode comer, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ezequiel 18:20 também resgata um pouco dessa verdade, ou toda essa verdade. Diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. O próprio Jesus também, quando ele estava conversando com os fariseus, ele dizia assim, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. E finalmente o apóstolo Paulo, num texto tão conhecido no livro de Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte. A morte é um inimigo sagaz, que encurrala a todos nós. Mas a história não termina aí. Há uma esperança. E essa esperança nós vemos em Jesus Cristo quando ele se apresenta dessa vez como o eu sou, a ressurreição e a vida. Há uma pessoa maior do que a morte. Há uma pessoa que enfrentou a morte e venceu a morte. Há uma pessoa que é a vida, que é Jesus Cristo. O contexto desse texto refere-se à iminência da morte de Lázaro. Jesus estava com os discípulos e recebeu a notícia, transmitida pelas irmãs de Lázaro, de que Lázaro estava enfermo e uma enfermidade que poderia conduzir à morte. E Jesus, então, se detém ainda durante 4 dias até ele chegar lá onde estava Lázaro. E quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. Jesus disse que essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o Pai. Então Jesus ele fica numa situação que podemos dizer assim de total tranquilidade frente a essa dificuldade que Lázaro estava passando, essa enfermidade que Lázaro passava e a dificuldade das irmãs Marta e Maria. Jesus deixa Lázaro morrer. Ele deixa Lázaro morrer para operar o maior dos milagres registrados nos evangelhos, com exceção da própria ressurreição do nosso Senhor. É a maior demonstração de poder que chancela de uma vez por todas Jesus Cristo como Filho de Deus. O livro de João, o Evangelho de João, registra vários milagres. Basicamente, ele registra 7 milagres, 7 sinais extraordinários. E parece que João ele vai registrando esses milagres numa crescente. Ele vai começando de milagres mais simples, assim a gente pode dizer, até culminar nessa grande demonstração de poder que é a ressurreição de Lázaro. Só para a gente relembrar, Jesus transforma água em vinho. João também diz que Jesus cura o filho de um funcionário do rei. Jesus cura um enfermo paralítico lá no tanque de Betesda. Vocês se lembram disso? Nós falamos sobre isso num dos nossos sermões. Jesus multiplica os pães e peixes e alimenta assim 5.000 pessoas. Jesus caminha sobre o mar da Galileia. Olha só que fato e que feito extraordinário. Jesus cura um cego de nascença, que nós também conversamos aqui. E agora Jesus ressuscita uma pessoa depois de 4 dias dessa pessoa morta. Então são 7 milagres aqui registrados por João, onde ele vai mostrando uma crescente para mostrar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Não tem sinal mais contundente, mais evidente de poder do que ressuscitar alguém dos mortos. Para você ter uma ideia, a Bíblia registra 10 milagres de ressurreição. 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o filho da viúva, através do profeta Elias, o filho de uma mulher sunamita, através do profeta Eliseu, o homem
que estava morto e ressuscitou quando ele caiu em cima de onde estavam enterrados os ossos do profeta Eliseu. E no Novo Testamento nós temos a ressurreição do filho de uma viúva por Jesus, que está registrado em Lucas, não em João. Temos a ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo por Jesus, registrado em Lucas. A ressurreição de Lázaro, que é o texto que nós estamos falando. Em Mateus registra que na morte de Jesus, muitas pessoas saíram dos túmulos e foram para suas casas. Nós temos a ressurreição do próprio Jesus. Nós temos a ressurreição de Tabita, através do apóstolo Pedro, que está registrado em Atos. E nós temos a ressurreição de Eutico, um jovem que dormiu no extenso sermão de Paulo, caiu da janela e morreu. E Paulo vai lá, então, e ora para que ele ressuscite. Mas de todos os milagres de ressurreição, o milagre da ressurreição de Lázaro, ele é muito contundente. 4 dias depois dele já morto, e como o próprio texto diz, quando uma de suas irmãs fala para Jesus, ele já cheira mal. É interessante porque para os judeus existia uma crença de que a alma do morto ficava ao lado do corpo até o 3º dia da sua morte. Então o fato de Jesus ter ressuscitado a Lázaro no 4º dia também quebrava esse paradigma, essa crença, essa crendice que os judeus tinham a respeito da alma. E o que Jesus queria fazer é afirmar que ele é a ressurreição. Jesus poderia falar que ele tem poder para ressuscitar mortos, que ele tem poder para dar vida. Mas ele vai muito mais além do que isso. Ele fala que ele é a ressurreição e ele é a vida. E ele prova esse fato nesta demonstração de poder na vida de Lázaro. Até então a gente viu Jesus se manifestando através de coisas simples ou de mais fácil entendimento. Jesus ele se apresenta como a luz do mundo, como o pão da vida, como a videira verdadeira, como o caminho, a verdade e a vida. Então até aí Jesus se apresentava como figuras que fica fácil a gente entender e a gente assimilar e a gente conhecer. Mas agora Jesus é muito mais profundo. Jesus é muito mais intenso e, por que não dizer, Jesus é muito mais poderoso. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E mediante esse pequeno trecho desse evento da ressurreição de Lázaro, que nós lemos no texto que foi transmitido e também nesse pequeno filme que foi exposto, eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos muito básicos e muito fundamentais na nossa vida que a gente pode ver nesse texto. A primeira coisa que eu quero comentar com os irmãos é o lamento. Se estiveras aqui, diz Marta para Jesus, meu irmão não tinha morrido. E queridos, isso é algo que toma as nossas vidas nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos de perder alguém, perder um ente querido, no momento que ocorre alguma tragédia. Senhor, onde o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O Senhor poderia mudar toda essa situação. Por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Deus poderia ter curado. Em algumas situações, Deus poderia ter guardado daquele acidente, guardado daquela doença, guardado daquela situação, guardado daquela circunstância que nós estamos passando. Mas não. Aos nossos olhos, onde estava o Senhor? Onde o Senhor estava? Essa é a luta da lógica com a fé, conforme diz o pastor Hernandes Dias Lopes. É quando a nossa lógica não acha compreensão e coloca em xeque a nossa fé. E colocar em xeque a nossa fé é como se a gente estivesse dizendo assim, Senhor, nós podemos realmente confiar no Senhor? Podemos realmente confiar em Ti? Então esse momento de lamento, esse momento de assimilação da tristeza, de elaboração do luto, é um momento onde a nossa lógica e a nossa fé começam a ter um embate. Por que não dizer
A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós somos da mesma forma que Marta. Maria também é da mesma forma que Marta. Ela faz a mesma colocação para Jesus. Nós não lemos isso no texto, mas na sequência, quando Jesus então vai falar com a outra irmã de Lázaro, Maria, a primeira coisa que ela fala: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o automático do nosso pensamento. Onde estava o Senhor nessa circunstância? Queridos, o lamento faz parte. Recentemente nós tivemos uma série de devocionais baseado nas lamentações do profeta Jeremias. E uma coisa que nós compartilhamos com os irmãos foi que o lamento cabe sim a nós, mas não a murmuração. Mas o lamento sim. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento de perda de um ente querido, de perda de um emprego, de perda financeira, de perda de relacionamentos, de perda de amizades, de perda de saúde, lamente com o Senhor. Note aqui que Jesus não julga, Jesus não repudia, pelo contrário, ele acolhe. E o que eu gostei dessa cena que eu compartilhei com os irmãos é que Jesus ele toca Marta, ele abraça Marta. E assim ele faz comigo e faz com você. Então, o lamento é uma situação onde Jesus revela que ele é a ressurreição e a vida. Você pode lamentar, mas lamente aos pés de Jesus. Lamente para Jesus. E você vai conhecer aquilo que ele quer fazer na sua vida. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é a esperança. Jesus disse assim para Marta: o seu irmão há de ressurgir. A esperança que Jesus trouxe para Marta. A esperança que Jesus trouxe para aquela mulher naquele momento. Somente quem conhece a Jesus compreende o seu amor e a sua promessa. Somente quem conhece o Senhor consegue enxergar esperança na promessa do Senhor. Marta não teve nenhuma dúvida em responder. Ela falou: sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Ela tinha essa esperança, mas estava tão longe dela ainda, essa esperança. Mas essa é a esperança que eu e você temos, meus queridos. Essa esperança de que aquele que conhece a Jesus, aquele que entende que ele é o Filho de Deus, que morreu para salvar a sua vida, para te tirar do pecado, ele dá uma esperança maior do que a esperança dessa vida. Nós temos esperança de encontrar novamente os nossos entes queridos. Nós temos esperança de estarmos com o Pai, de estarmos com Cristo. E isso muda tudo. Isso muda toda a concepção da nossa vida. Nós temos uma esperança maior e real. E além disso, Jesus dá uma esperança hoje. Não só uma esperança futura. Não só uma esperança após a morte, mas ele dá esperança hoje. Talvez você não esteja morto, mas talvez você tenha perdido a sua vida. Talvez você tenha perdido a sua alegria. Talvez você tenha perdido aquilo que te dá motivação de viver. Talvez você tenha perdido a sua família. Talvez você tenha perdido os seus valores. Mas Jesus é a ressurreição. Ele restaura, ele ressuscita, ele dá vida. Ele pode te reviver e te transformar. Então, o segundo ponto que nós temos aqui é a esperança. O primeiro ponto foi o consolo que nós temos em Jesus. Segundo, a esperança que nós temos em Jesus. E terceiro, é a certeza que nós temos em Jesus. Jesus diz para Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até parece algo surreal Jesus falar isso para uma pessoa, principalmente uma pessoa na situação de Marta, que tinha acabado de perder o seu irmão querido. Com certeza ele era muito querido. Jesus mesmo tinha um afeto muito grande por Lázaro. O texto depois diz que depois que ele encontra Maria e ele vê os amigos de Lázaro chorando, ele também chora. E as pessoas até dizem: vejam só como que ele amava Lázaro. Olha a relação de afetividade. Jesus também sofreu com essa perda. Na sua humanidade, Jesus sofreu com essa perda. Parece algo surreal, mas isso é pura realidade. Não é uma crença para satisfazer um vazio interior. Muitas pessoas acham que nós cristãos cremos no céu, na vida no paraíso, na vida após a morte com Jesus, para satisfazer uma necessidade da nossa alma, para suprir um vazio
que a morte, o medo da morte, ou a situação da morte nos traz. Muitas outras religiões trazem também outras doutrinas e outras filosofias, ideologias para tentar amenizar isso na vida das pessoas, mas não é assim para nós que conhecemos a Cristo. Isto é a verdade, porque Cristo é a ressurreição e a vida. E o que é crer em Jesus? Marta mesmo responde: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crer que Jesus não foi simplesmente um profeta, um grande homem, alguém que veio e trouxe um ensinamento, mas crer que ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado que veio aqui e se entregou por mim e por você. Assim, quem crê nessa verdade, se morrer, viverá. E se vive, não morrerá. É o que Cristo está falando. E o contrário também é verdadeiro, meu querido. Quem não crê, se morrer, está morto definitivamente. E se ele ainda vive, vive como morto e morrerá eternamente. Todos nós, como eu disse anteriormente, temos medo da morte. E por isso nós precisamos ser enxertados em algo que nos dá vida. Por isso que tivemos o sermão de semana passada, através do licenciado Alexandre, dizendo que, aliás, por isso que nós tivemos o sermão do nosso irmão Alexandre, dizendo que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E por estarmos enxertados nele, nós temos vida. Porque ele é o autor da vida. Jesus é o dono da vida. Jesus disse que ele concede vida a quem ele quer. E que ele tem vida em si mesmo. E que ninguém toma a sua vida. Ele dá a sua vida voluntariamente e a retoma quando ele quer. Jesus é a própria vida. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, num dos seus discursos, ele diz assim que em Jesus, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. É por isso que ele afirmou que ele é a videira, como nós dissemos anteriormente. Onde está a sua certeza? Onde está a sua certeza? Onde você tem depositado a sua fé? No que você crê? No que você deposita as suas esperanças? Jesus é a ressurreição e a vida. Os milagres que acontecem na nossa vida, meus queridos, não são para nos satisfazer. E eles acabam nos satisfazendo. A gente pede ao Senhor milagres, mudanças, transformações, para que uma necessidade nossa seja satisfeita. Mas os milagres não acontecem por isso. Jesus mesmo disse que essa enfermidade na vida de Lázaro não é para a morte, mas é para glorificar o Pai. E o que é glorificar o Pai? É mostrar às outras pessoas quem é o Pai, quem é Cristo, e as pessoas possam crer nele e reconhecer o seu poder, a sua soberania, e reconhecer Jesus como Filho de Deus. O propósito de Jesus não era agradar as irmãs Marta e Maria. Não era esse o propósito dele. Acima de tudo, ressuscitando Lázaro, ele queria provar que ele é o Filho de Deus. Jesus tinha dito para Marta e tinha dito para Maria: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Fica tranquila com essa situação. Mas ele foi lá e provou porque ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Ressuscitou seu irmão. Lázaro, como tantos outros, esses outros 10 registros que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição, um dia eles morreram novamente. O próprio capítulo 12 de João fala que os fariseus e os judeus, eles tramavam contra a vida de Lázaro, porque pelo fato de ele ter ressuscitado, muitos vieram a crer em Jesus. Então eles queriam também, além de tirar a vida de Jesus, tirar a vida de Lázaro. Todas as outras pessoas morreram novamente. A ressurreição de Jesus é diferente. Ele ressuscitou de uma vez por todas e definitivamente. E agora ele vai operar a ressurreição em quem ele quer, em quem ele chamou. Ele não se limita ao último dia. Marta tinha razão, sim, no último dia ele ressuscitaria, mas Jesus, eu não me limito a isso, Marta. Isso é verdade que você está dizendo, mas eu não me limito a isso. Hoje eu vou ressuscitar o seu irmão. Hoje eu vou trazer vida. Porque hoje eu vou provar para vocês que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição.
porque Ele ressuscitou e nunca mais morreu, para nunca mais morrer. Ele vive eternamente. E você? Você vai viver eternamente ou vai morrer eternamente? Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele tem uma vida eterna separada para você. Mas você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a única porta. Esse é o único caminho. Essa é a única verdade, meu querido, para que você tenha a vida eterna. E mais do que isso, para que você tenha uma vida hoje, aqui, agora, abundante. Uma vida fortalecida no Senhor Jesus, consolidada no Senhor Jesus, que experimenta vitórias, que experimenta batalhas, que experimenta as adversidades, tribulações, mas sabe que a vitória é garantida. E que tudo aquilo que acontece aqui é para o bem daqueles que o amam. Então eu convido você a conhecer Jesus, a saber que Ele é a ressurreição e a vida. Convido você a entregar a sua vida para Jesus, a entregar a sua fé, a fazer como Marta, a fazer como Maria. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o enviado de Deus, és o Filho de Deus. E é isso que Jesus perguntou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Você crê nisso? Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela revelação do Eu Sou. O Eu Sou que começou a se revelar na vida de Moisés. E na pessoa de Jesus, do Seu Filho amado Jesus, começou a mostrar para nós como isso é tão próximo de nós. Como não é distante essa relação do Todo-Poderoso conosco. Tu és o Eu Sou. E Tu és a ressurreição. Tu és a vida para nós. Eu peço agora por essa pessoa que nesse momento está tendo essa compreensão, que o Senhor venha habitar no seu coração, que ela entregue o seu coração a Jesus, que ela declare essa fé no Senhor Jesus, e que o Senhor venha também a consolar as nossas vidas quando lamentamos, que o Senhor venha encher de esperança as nossas vidas no nosso dia a dia e nos inimigos e nas adversidades que nós enfrentamos e que ainda vamos enfrentar, e que essa certeza esteja firme e forte nos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Guarde então, meus queridos, essas três pontos que esse texto nos traz. Em Jesus nós podemos lançar o nosso lamento. Em Jesus nós podemos ter esperança. E em Jesus nós podemos ter a certeza. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir agora mais uma música, um hino tão conhecido. E ele diz que, embora tantas coisas possam sobrevir sobre as nossas vidas, nós somos felizes com o Senhor Jesus. E a última parte dele fala que um dia, em breve, nós estaremos todos juntos, desfrutando essa grande ressurreição. Deus te abençoe e cante junto essa canção.